Bora para mais uma questão história, passei sem dúvidas, Enem 2021. O comportamento desse religioso, né, vamos marcar aqui, vamos ver que religioso é esse, demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja e com as desigualdades sociais compartilhadas no seu tempo pelas, né? Vamos analisar que comportamento é esse e quais são as características aí que a igreja assumia naquela época. Desde o século XII, olha o marco temporal aqui, Idade Média, vou botar aqui, Idade Média, que a cristandade ocidental era agitada pelo desafio lançado pela cultura profana, os romances de cavalaria, mas também a cultura folclórica dos camponeses e igualmente a dos citadinos, de caráter mais jurídico. A cultura eclesiástica, cujo veículo era o latim. Francisco de Assis, o religioso citado no enunciado, veio alterar a situação, propondo aos seus ouvintes uma mensagem acessível a todos, em simultaneamente enobrecendo a língua vulgar através do seu uso na religião. Então, eu estou falando aqui do movimento franciscano, que fazia o voto de mendicância, que fugia da opulência, que fugia do modo tradicional que a igreja, né, analisava, do acúmulo ali de riqueza, da hierarquia dos cargos, e isso, de alguma forma, afastava um pouco a igreja, né? As pessoas ali naquela época não, a grande maioria não era alfabetizada, havia um processo de uma sociedade estamental muito forte, pouca mobilidade social, então poucas pessoas sabiam ler e escrever. E o latim, uma língua mais culta, usada mais pelos religiosos, então isso meio que afastava um pouco o entendimento literário, né, litúrgico aí, da população comum. E Francisco de Assis vem para romper isso. Ele acaba formando aí um movimento, e esse movimento, a primeiro modo, né, a igreja vê como um movimento herético. Mas a popularidade que Francisco de Assis, né, acaba acarretando com o seu movimento, acaba trazendo, a igreja, ao longo do tempo, vai o quê? Absorvendo esse movimento e acaba oficializando ele como um movimento dentro da igreja católica. Então, galera, a partir dessa ideia, dessa análise, nós podemos entender que o comportamento desse religioso demonstra uma preocupação com as características assumidas pela igreja, todo esse processo que eu acabei de comentar, e com as desigualdades sociais compartilhadas, né, no seu tempo pelo quê? Letra B, pelos movimentos heréticos. Beleza, galera? Ficou claro aí a ideia? Então, é aquela ideia, né, que eu falei para vocês e complementando, né? Vão questionar os desvios da Igreja Católica, mas o processo com uma vida sem regras, né? Processo aí de ostentação que a igreja fazia e o afastamento dos dogmas iniciais, né? Então isso que a igreja estava ali fomentando na época e Francisco de Assis, com uma visão mais à frente do seu tempo, queria reverter isso e popularizar ainda mais as palavras de Cristo, beleza? Letra B, movimentos heréticos. Ficamos por aqui.